Você realmente acha que a alternativa para a Alemanha vai mudar esse hospício lá fora de alguma forma? Ou você está tão decepcionado com os partidos do sistema? Todas essas grandes mentiras das últimas décadas que você pensa, pior do que está, não pode ficar mesmo. Essa é que é uma boa pergunta. Vou tentar responder de forma compacta, porque senão vamos falar sobre política, e eu não quero isso. Isso é simplesmente chato. Sim, como disse Zappa, política é o entretenimento da indústria bélica, já falei isso. A AfD também é um partido pró-OTAN. Um bom político e amigo meu, Rainer Rothfuss, queria viajar para a Rússia, li isso agora no Tagesschau. Rothfuss não vai. Como disse, conheço Kupala, ele é um intermediário honesto. Isso acontece em todos os partidos, já foi assim com os verdes também. As pessoas que realmente entram em um partido com a convicção e a ingenuidade de que é sobre isso vão se surpreender. Elas serão filtradas ou minadas por carreiristas no caminho para o topo. Isso também vai ser assim lá. Ainda assim, as pessoas devem refazer esse teste que é muito simples. A AfD é a única oposição, não há outra opção. Nunca foi tão simples. Só existe a AfD. Perguntam por que falo com a AfD. Digo que também falo com a ARD? Eu não consigo mais me levar a sério desse jeito. Não, tem pessoas para quem eu digo. São bons argumentos, mas o poder corrompe as pessoas. Ou então fazem uma proposta que eles não podem recusar. Você pode chantagear qualquer um. Você tem filhos. Você pode chantagear qualquer um. Por que ele tem isso de repente? Bem, eles têm material comprometedor. Ou dizem, sabemos onde sua filha mora. Tudo é possível. Para mim, é assim que se faz política. Não existe só um Epstein. Existem muitos Epsteins atuando por aí. Eu tenho uma foto deles. Todo mundo tem um ponto onde pode ser chantageado por vergonha e reputação pública. Essa é a vida dos outros. Quando alguém diz, eu não tenho nada a esconder, quem fala isso está simplesmente errado. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas não sou simples assim. O Estado sabe muito mais do que o cidadão, e isso é uma inversão perigosa. Isso é Oppenheimer, e isso está certo. Se comunico sem medo, ninguém me assusta. Podem só me calar com uma versão, mas ameaço com reencarnação. Não faria isso. O que quero dizer é, claro que um partido não vai nos salvar. Partidos não existem para mudar nada, mas sim para manter tudo como está. Por isso, todos são infiltrados, seja a Basis, a Aliança Sarah Wagenknecht ou a BlackRock, módulo de serviço, como eu chamo. É tudo a mesma coisa. Mas as pessoas simplesmente querem isso. Dê ao imperador o que é dele. Meu reino não é deste mundo. O que você quer dizer? Só citei algo. Isso é bobagem. Se você precisa de uma empresa ou partido para viver por você, tem muito medo de viver sua própria vida. Certo? Acho que estou absolutamente convencido disso. Agora vamos sair desse manicômio esquerdista e verde para cair em um super autoritarismo lá fora. Só depois disso é que vai haver liberdade. Não acredito que a AfD de repente vá descobrir o lado bonzinho e queira curar o mundo de uma hora para outra. Acredito que a AfD obterá poder. Ou seja, catalisadores como inteligência artificial, Palantir e controle digital que governos anteriores não possuíam. Acho que vão ser bem autoritários. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Os verdes e a esquerda também são representantes de ideologias nesse sentido, pois querem tornar o mundo mais justo. Por isso, eles precisam distribuir tudo de forma que todos queiram o mesmo, todos pensem igual, para que não haja mais injustiça. A natureza não é organizada de forma democrática. O que ocorre na floresta, uns comendo os outros, precisa de regras. Isso é abusivo, então deveríamos eliminar também os animais carnívoros. Percebe o abuso? Achar que é possível tornar as pessoas iguais é uma loucura? As pessoas não são iguais, mas devem ter os mesmos direitos e dignidade. Esses direitos não lhes são dados. Isso faz parte da nossa terceira visão de mundo. No colonialismo não tivemos papel algum, mas quem insiste nesse assunto também nos envolve. Para evitar preocupações com problemas reais, sempre discutimos o que ocorreu durante o corona. Com o Black Lives Matter, muitos na Alemanha passaram a se interessar por como os negros vivem nos Estados Unidos da América. Esse era o tema deles, e eu pensei... Eles ouvem rap desde que bandas como Beastie Boys ou Eminem surgiram. Desde então, seguem nesse estilo. Não preciso me aprofundar. O que quero dizer é, tudo isso deve ser igual. Essa é a Luísa de longa distância. É só sobre salvar o mundo e receber a atenção que não se recebe dos pais. O comunismo e o socialismo fracassaram porque queriam criar um novo ser humano.
Precisamos aceitar que somos diferentes. Existem diferentes karmas. Eles não têm instinto político. E quando se tenta tornar tudo igual, muitas vezes se causa mais danos. Causa-se mais danos. Isso não significa que os alimentos neste planeta não sejam organizados de forma justa, mas essa escassez é organizada. Aí nos preocupamos com pessoas em algum lugar fora do nosso país se elas têm comida suficiente. Porém, mulheres na antiga República Democrática Alemã ainda têm salários ruins. São fatores que você se preocupa, mas não pode mudar, apenas usa para se distrair do que realmente pode mudar. Esse é o ponto. Partidos de esquerda e verdes não entenderam, pois nessas organizações finalmente recebem uma tarefa. Lars Klingbeil é um exemplo disso, com carreira incrível. Sala de parto, aula, plenário, fora isso, sem experiência de vida. Agora ele pode brilhar só por estar presente. Ele não sabe fazer mais nada, e agora ele, que não entende nada de mesada, pode administrar o maior orçamento. Agora ele se acha importante e age como se fosse rotina. Isso me faz pensar, qual a motivação por trás disso? Esses sistemas atraem pessoas que não conseguiriam emprego em outro lugar. Uma Heidi Heitnegg, por exemplo. O que ela faria? Se ela fosse caixa do supermercado, erraria sempre os códigos e seria retirada do cargo. São pessoas de baixo desempenho que também fazem vídeos de dança. Seriedade na televisão. E isso transparece neles. Eu não sou adulto, mas agora vocês têm que me ver. Aliás, essa também era a Ricarda Lang. Finalmente não posso mais ser ignorada. Essa é Ursula von der Leyen, a mulher que tenta falar alemão ou inglês na Organização das Nações Unidas em Nova York. Vocês não podem mais me ignorar. A obsessão por fazer acontecer no grupo, onde fui incentivado, dizia: você consegue, só precisa se dedicar de coração. Mas, e alguém precisa te dizer isso, você não tem talento nenhum. Aquilo que você faz, na verdade, você nem sabe fazer. Vivo meu talento e possuo um chip de linguagem avançado. Não deveriam me deixar tocar guitarra, não é uma boa ideia. Se eu montasse uma banda agora, todos teriam que assistir ao show, senão seria racismo. Não sou Jimi Hendrix, mas quero fazer isso mesmo assim. E essa loucura, essa obsessão pelo que é possível, que no final das contas, e isso é ideologia, nos dá uma liberdade que só serve para nos deixar totalmente confusos. Então a gente também diz para as crianças, para uma criança de uns 5 anos que antes foi exposta à televisão infantil, se você não sabe se é menino ou menina, pode tomar um bloqueador de puberdade. Dizem que isso é liberdade, mas é doentio. Voltamos ao nosso sistema. Nosso sistema é, na verdade, dual. Há o bem e o mal. Há uma escolha, e você precisa poder se desviar para tomar a decisão certa. É uma metáfora. Toda a vida é metáfora. Essa é a oferta do mal. A total confusão, a possibilidade de ser qualquer coisa. Eu vejo frequentemente nessa cidade pessoas que andam e dirigem por aí como raposas, de fato, fantasiadas de raposa. Essas pessoas, é claro, têm distúrbios de comportamento. Se você pergunta, desculpe, o que está fazendo? Já não é tolerante. Pensei, se isso é uma raposa, no futuro serei caçador. Isso é idiocracia. Está em um nível de estupidez. E eu digo, se você realmente quer saber o que está acontecendo aqui, basta dar uma olhada. Idiocracia. Ou A Vida de Brian. Então, esse negócio de eu quero poder escolher ser mulher ou homem. Você não pode escolher isso. Isso é dado por Deus. Certo, deixa eu só te interromper rapidinho. Quero que me chamem de Loreta. A gente já conhece tudo isso. E é por isso que é assim. Também é engraçado. Talvez você pense, a culpa é do governo, eles cuidam de mim. Sinceramente, até quando vai esperar que alguém cuide da sua vida? A verdade é que ninguém vai te salvar, mas isso não é ruim, é sua oportunidade. Se quiser aproveitar essa chance, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19h. Baltazar Becker e eu vamos te mostrar como se libertar internamente e financeiramente, para que em 2026 você finalmente decole. Webinar gratuito em 15 de dezembro, às 19h, link na descrição. Posso adiantar, será uma noite que vai despertar você e colocar sua vida no rumo certo. Estamos ansiosos por você. É engraçado quando você percebe isso, mas não dá para lutar contra o sistema escolar, político e outros. Ele te convidava de forma tão perfeita com essa suposta segurança, é tudo tão entrelaçado. Tantas pessoas lá fora se beneficiam disso. E claro, isso quer te manter afastado da responsabilidade própria de alguma forma. Esse é, de certa forma, o objetivo. Já os políticos sabem. Responsabilidade própria quase virou tabu em 2021. Os políticos sabem disso e exploram bem o medo. Esses condicionamentos que você mencionou estão profundamente enraizados em nós.
Se eu escrever autorresponsabilidade 50 vezes no programa eleitoral, devolvo um pouco da sua impotência. Eu te dou um pouco de autodeterminação. De certa forma, eu pelo menos faço você acreditar nisso. É por isso que todas as pessoas acreditam nisso. Por isso também foi a palavra do ano considerada negativa. Você não pode simplesmente trocar a chave. Essa política de distração do sistema é realmente perversa. Você, como indivíduo, a menos que seja extremamente bem informado, que tenha uma biografia incrível, que realmente tenha se aprofundado muito nisso, não consegue lidar com isso. É como estar em um nível meta, enquanto a maioria está presa no presente. Por isso a crise é boa. A crise é boa para perceber que algo não está certo. Por isso a corona foi boa. Todos mudamos nosso círculo de amigos nessa época, eu diria. Os que estão conosco agora são amigos. Os outros não aparecem mais. Essa é uma boa história. Não quero repetir isso, mas também não quero perder a experiência. Agora percebo. A gente logo fica de fora se não faz algo. Tomar a vacina, porque quem tomou a vacina também não adiantou nada pra ele. Não entendo. Isso é absurdo por si só. A gente se vacina pra não se preocupar com quem não se vacinou. Eles deveriam se vacinar. Os outros são insolidários por não fazerem isso. Você pode me contagiar. Isso não faz sentido. Não entendo. Mas até as instituições que antes representavam estabilidade, como as igrejas, apareceram com bandeiras do arco-íris e disseram: vacinar é um ato de amor. Pensei, será que o Nazareno faria isso? Será que diria: com licença, sou eu, acabei de chegar de Nazaré. Só podemos nos abraçar se vocês estiverem vacinados. Claro que ele não faria isso, teria se encontrado com toda a chamada escória. Eu me vejo mais como alguém assim. Não pertenço a nenhuma organização, religião, mas sou mais alguém que é um cristão underground. Então, antes que o galo cante, eu não vou tê-lo negado 3 vezes e vou dizer: eu o conheço. Não me importo com o que querem de mim. Mantenho meus argumentos. Pra mim, é só isso que importa. Eu sou ruim em ser covarde. Eu não consigo. E eu também sou ruim. Não sou corajoso, só não sei bajular. Em Berlim também há cocô de cachorro por todo lado, mas não sei bajular. Outros conseguem, mas não quero viver assim. Não posso participar, pois dizem que não me deixariam de qualquer forma. Não me interesso por pessoas do mainstream. Isso é demais pra mim. Eu também não assisto a nenhum programa de culinária da ZDF, embora com certeza sejam muito bem feitos. Eu prefiro cozinhar eu mesmo. Sim, esse é nosso sistema econômico e de governo. Isso é democracia McDonald's. Você vai lá, come semanas italianas, mas não está na Itália. Você não tem contato nem controle sobre o caminhão que vem atrás. Se todo mundo fizesse isso, o país seria completamente diferente. Se todo mundo fizesse isso. Mas aí você corre o risco de talvez cometer erros e então poderiam apontar pra você dizendo que você comete erros. Você ficou parado porque não erra há muito tempo. Os erros mais importantes foram nos primeiros anos. Você aprendeu a andar. Quantos erros? Você caiu de cara no chão. Você aprendeu a falar. Quantas vezes você se enganou ao falar? Disseram, isso basta para a era das máquinas que termina com IA. A partir de agora, você faz o que nós exigimos de você para que esteja seguro contra erros, ou seja, para que esteja seguro ao aprender coisas novas. 90% de todas as nossas ações são puro medo, que resulta de como os outros nos julgam. Ideologicamente, estamos sempre andando por aí com cara de pato. Essa auto-otimização o dia inteiro nos estressa. Por isso não há mais profissões por vocação, apenas empregos que queremos trocar. Não faço isso por ser melhor, mas porque ganho mais, podendo viver mais a vida que quero nos fins de semana. Mas eu também preciso estar sempre disponível em casa, mesmo que eu sempre diga, isso aqui é equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas isso não é verdade. Somos mantidos em movimento, não informados. E toda essa besteira, toda essa bobagem é tão boba, é tão ridícula, que eu não consigo participar disso. Isso é um teste de inteligência. Certo? E eu passo nesse teste. E aí, claro, você cai em desgraça. Com quem? Com os seguidores? Simplesmente com os seguidores. Por isso, como representante da mídia, afirmo: nunca quis uniformizar, mas informar as pessoas. Então, vocês são cidadãos, não se comportem como súditos. Quero, assim como organizo minhas noites em turnê, me tornar desnecessário. Eu só quero dizer, eu mesmo posso agradecer. Como instrutor de esqui, quero que as pessoas aprendam a esquiar sozinhas, sem depender sempre das aulas. Agora vai esquiar. Ainda preciso aprender. Um instrutor de esqui, que sempre quer ensinar, se parece com a indústria farmacêutica. Não quero que você fique saudável, pois pessoas saudáveis não são clientes. Somos políticos assim, meros clientes da ideologia. Não preciso disso. As coisas que eu preciso saber pra mim são muito mais antigas, são muito mais estáveis. Elas dizem, não levante falso testemunho contra o próximo. Isso basta pra mim. Eu não preciso de verificadores de fatos. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Por isso, também não me interesso por políticos de alto escalão como líderes oficialmente reconhecidos pelo Estado.
Me interessam pessoas que se tornaram amadas pela vida que levaram e não por explicações. E as pessoas que existiram assim na vida, na época em que viveram, nunca foram apreciadas pelo governo. Todos que eu gostei ou morreram de morte não natural ou foram odiados. Martinho Lutero não foi apreciado, Jesus não foi apreciado, Martin Luther King não foi apreciado, Hannah Arendt não foi apreciada, Rosa Branca não foi apreciada, Ebn Natan, importante em Israel e de origem iraniana, não foi valorizado, está enterrado em Tel Aviv. Essas pessoas dizem, sim, lute contra o poder. Concordo com Bootsy Collins, liberte sua mente e o corpo seguirá. Isso não me importa. Para mim, o único ponto decisivo é o que meus filhos pensam. Se sou um bom pai, se dou um bom exemplo, se, quando a tempestade chega e querem me dobrar moralmente, eu ajusto as velas para conseguir navegar contra o vento. E eu consigo fazer isso. Eu já naveguei no mar, eu entendo disso. Você esteve lá alguns dias atrás. Kay estava no simpósio sobre o coronavírus. Eu me perguntei, por que você ainda se submete a isso? Porque ninguém é responsabilizado. A. E B. Se ignorarmos esses filtros diplomáticos, você realmente acredita? O que tanto te incomoda nisso? Foi uma arma biológica contra a população? Sim. Isso é 100% claro, mas eu já disse isso em tom de brincadeira, ou nos meus vídeos sussurrados. Está claro, lançar um medicamento só com efeitos colaterais é criar uma arma biológica. E isso escapou de um laboratório. Aliás, tudo isso foi confirmado por links sob juramento. Vou citar apenas fenda de furina, ou então nanopartículas, sangue cerebral, barreira hematoencefálica. Não entrarei em detalhes, pois tudo pode ser pesquisado. Diversos serviços secretos dos Estados Unidos da América a Israel confirmaram isso. Que isso é algo que, com essas mutações, vírus da imunodeficiência humana foi incluído, né? Um pouco de ebola, tudo misturado. Se ocorresse naturalmente, a natureza demoraria cerca de 55 mil anos, algo entre 1 e 5 trilhões. É muito improvável que seja o caso. A situação fugiu do controle e disseram, precisamos agir. Mas a minha teoria era que houve um erro. Já tentaram criar armas biológicas para atingir grupos étnicos, como na África do Sul. Havia um país no Oriente Médio, a única democracia que pediu, vocês podem nos ajudar com isso? Tivemos problemas com nossa minoria e, na época, isso não funcionou. E eu realmente acredito que essa arma biológica foi criada principalmente para prejudicar a região de Wuhan, ou seja, pessoas com um gene asiático. Quando ela escapou, não foi algo específico e poderia ter atingido vários. E aí foi preciso agir rapidamente com esses medicamentos, que foram todos apressados. Ou seja, foi uma operação que não estava totalmente preparada. E então aconteceu. Essa é a minha opinião pessoal. E aí fizeram o melhor que puderam com a situação. Ok, vamos garantir que agora vamos permitir que supercorporações nacionais ultrapassem fronteiras nacionais. E aí também enviamos tecnologia da informação para isso. A SAP, por exemplo, também criou esse aplicativo totalmente neutro. Oficialmente ela é anônima, mas pode ser desanonimizada. Então é preciso analisar onde estavam, de onde vieram esses programadores ocidentais. Só digo unidade 82. Isso já faz parte de um sistema. Esse é o Serviço Secreto Israelense. Esse é o Agência de Segurança Nacional deles, muito envolvidos e com grande controle da narrativa. O ex-chanceler austríaco agora atua com um ex-Mossad, integrante da unidade 8200, possui sua empresa e orienta o governo europeu. Eles usam um software de vigilância de Gaza em Viena, mapeando movimentos. As pessoas desconhecem isso. Então, o que ele está realmente revelando? Continue sonhando, seja ingênuo, o poder se exerce pelo controle e os dados mostram muita vigilância. Se agora você der apenas um número para cada pessoa e tudo estiver vinculado a esse número, seu status de vacinação, seu dinheiro, tudo, então você pode simplesmente desligar as pessoas. Voltando à Bíblia, chegará um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender. Isso é Palantira, é o anticristo, não uma pessoa. Ele mesmo também deu palestras aqui durante esse período do coronavírus para as sociedades secretas sobre o que está por vir. O gênio já saiu da garrafa, e agora a pergunta é, como podemos agir contra isso? Só posso dizer, mesmo que pareça ingênuo, não tenham medo, a liberdade está no mundo analógico. Todos nós precisamos nos tornar como o povo Amish, e não como neanderdigitais. Fora dessa porcaria. Somos controláveis? Precisamos de espaços analógicos, não do que verdes e esquerda oferecem? Cidades inteligentes nos tornam totalmente vigiados pelo Google, que representa a vigilância total. O Estado sabe tudo sobre você, mas você nada sabe sobre ele. Isso é perigoso. O Estado agora mostrou todo o seu perigo, invadindo a sua casa. Ele é perigoso. Médicos foram oprimidos e crianças intimidadas pelo bem maior. Aqui em Meet, com Kai Stutz, um cineasta incrível, né? Você também deveria convidá-lo. As mentiras não foram feitas pela ARD. Sentados no motorhome, via a polícia vestida de Robocop empurrando e arrastando vovós e outros.
Eles ousaram defender a Constituição, que era uma manifestação política proibida. É isso que esse Estado representa. Isso é uma tirania. Eu digo isso simplesmente. Eu não luto contra o Estado. Eu o ridicularizo. Ele é ridículo. Sobre a primeira pergunta, ou seja, por que você ainda fala em debates como esse? Porque, no fundo, nada muda lá fora de qualquer jeito. É um sistema tão rígido lá fora. Eu não sei. Olha, é assim. Durante a pandemia, muitos perderam a confiança no Estado após vivenciá-lo, mesmo quem antes acreditava em tudo. Temos cerca de 15 a 20% de dissidentes, bem mais do que na resistência. Podemos partir daí. Se eu não visse chance de diferença, não acreditaria na minha profissão. Você não sabe quanto tempo leva até dar certo. Olha, teve programas que eu vi nos anos 70 que me levaram a alguma coisa. Ele não sabia, pois eu via programas de mercadorias feitos para outros. Belt Spiegel ou algum programa de música chegaram até mim e reforçaram minha rebeldia. Você não sabe onde isso vai dar. Acredito que após provar o cálice da liberdade e coragem, não há como voltar atrás. E se disfarça, faz um pouco de mímica, mas acaba aparecendo. E a minha participação no Simpósio Corona foi simplesmente isso. Eu disse sobre isso, precisamos olhar muito mais a fundo. Não faz sentido apontar apenas para os alunos exemplares de sempre, porque eles são feitos pelo sistema, eles serão substituídos por outros. Em vez disso, precisamos reconhecer a versão de aluno exemplar feita pelo sistema dentro de nós mesmos. Precisamos reconhecer como também fomos educados para obedecer. E nossos filhos, aí podemos começar a dizer, precisamos começar pelo nosso sistema escolar. Isso mostra que focar na Angela Merkel não faz sentido. Como chegamos aqui? Isso é justamente uma oferta envenenada de um Estado que quer produzir súditos. E nós precisamos começar. Não vai ser rápido porque é um processo. Nós dois não vamos mais ver isso acontecer, mas esse processo é irreversível. E por isso eu acho que o maior problema que temos no momento é que sempre nos dizem que isso não tem alternativa, que tudo é globalizado. E que tem que ser feito desse jeito. São imposições técnicas. Nosso problema, claro, são as burocracias sem rosto. Antigamente ainda existia o Rei Sol. A gente sabia como ele era. E burocracias sem rosto são, por exemplo, a União Europeia, a OTAN, a Organização Mundial da Saúde. Você tem que sair disso. Tem que voltar para o Estado-nação. E esse também precisa ser dividido, onde em pequenos grupos as pessoas possam dizer umas às outras. Aqui fazemos as coisas um pouco diferente. A Suíça é um bom exemplo disso. Não é perfeito como se pode fazer, mas assim fica mais fácil para quem pode decidir. Concordo com Kissinger. Ele disse que a Europa não tem um número de telefone. De novo, basta ligar para a OTAN e toda a Europa faz isso. Se ligar para a Organização Mundial da Saúde, o mundo inteiro participa. E eu simplesmente não estou disponível para isso. Eu simplesmente não faço isso. Quem quer alguma coisa de mim? Compulsões de fracasso são misteriosas. Um exemplo sombrio disso ocorreu na história alemã, exceto para quem afirma: eu simplesmente não faço isso. No final são todos números e processos, e ninguém sabe como é. É assim que a propaganda é organizada. Você precisa dividir algo maligno em partes tão pequenas que cada um possa dizer: eu só fiz isso. Ele faz todo o processo de A a Z. Aqui mora alguém que dirige o caminhão até lá, lá abre a câmera, depois fecha e liga o gás. Um indica o endereço, outro abre a porta, outro busca a pessoa. Assim, cada um diz: não fui eu, e eu. Ei, percebe tudo? Não participo disso. Porque ele se aproxima de mim, quer me usar, ele quer me encaixar na máquina e me faz uma proposta. Você é inocente, mas eu te controlo pelo medo. Isso é coisa de babaca. Aliás, chamar de porco está errado. Porcos são seres muito legais e sociáveis. Isso é alguém que é simplesmente diabólico, e eu vou enfrentar essa pessoa. O que você acha que eu temo? O que pode me acontecer? Pode acontecer de ameaçarem minha existência, de me destruírem, e eu vou morrer em algum momento. Isso vai acontecer de qualquer jeito. E então eu escapo. A questão é que ninguém quer viver eternamente com Ursula von der Leyen ou com essas pessoas. Somos só uma versão de nós mesmos. Essas pessoas também têm uma função. Ou seja, por que isso ainda te incomoda? Você sente raiva, observa internamente e questiona. Qual a função disso? Afinal, eles também são pobres coitados. E eu sempre digo isso pra mim mesmo quando fico bravo. Eu espero que minha raiva e minha fúria façam com que as pessoas digam, como no filme Network, eu sou um ser humano. Droga, minha vida tem valor. Pare com esse jogo bobo de se esconder, se importando com o que os outros pensam. Faça algo por você mesmo e se cerque de pessoas que dizem: acho muito legal que hoje você fez algo novo que nunca tinha feito. E eu admiro que você correu o risco de outras pessoas verem e dizerem o que ele está fazendo aí e não saberem. Surpreenda a si mesmo de vez em quando. Nossa, essa é justamente aquela confrontação de que você falou antes, de trazer as pessoas para o palco e no fim das contas encarar exatamente o medo. Tenho que te dizer isso com toda sinceridade.